Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella, bem-vindo ao segundo episódio do Senta Aí Podcast. Hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, a Diana Ratum, da Di Castanha Fotografia. Diana, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse rapidamente para que as pessoas que estão ouvindo aí consigam te conhecer um pouco mais. Agradeço pelo convite, Vini. É um prazer estar aqui e poder fazer parte do podcast. Bom, eu sou fundadora da Di Castanha Fotografia. Há 5 anos nós fotografamos imóveis em São Paulo. Já fotografamos no Rio de Janeiro também. Já fotografamos mais de 15 mil imóveis. Imóveis ou fotos? Imóveis. Ótimo. É bom ressaltar isso, né? Uhum. E atualmente nós estamos com vários projetos relacionados à profissionalização dos corretores, né? Então, agora com o Di Castanha Treinamentos, nós estamos juntando profissionais que tenham diversos assuntos do interesse mesmo dos corretores, né? Para que cada vez mais o corretor tenha mais capacitação, né? Mais experiência para atuar dentro da profissão. Consiga ser um pouco mais autônomo, né? Fazer as coisas de ponta a ponta de uma transação imobiliária, né? Exatamente. Legal. Então, tanto com a fotografia em si, né? Com nossos workshops, com pessoas da área de coaching, né, de vendas, de marketing, direito imobiliário, educação financeira. Então, esse é um projeto que está saindo do papel, estou muito feliz. Ótimo. E logo, teremos, além da fotografia e da nossa parceria, né, Vini? Claro. Que a gente já faz muitos treinamentos, a questão também de trazer os outros profissionais para trazer o conteúdo bacana para os corretores. Cada vez mais, né? Exatamente. Legal. Di, queria que você começasse falando o seguinte. Se a gente acessar um portal imobiliário e talvez olhar 10 anúncios de imóveis, 7, 8 vão estar com umas fotos que às vezes dão até vergonha. Acho que todo cliente e todo corretor de imóvel já viu isso. Fotos que não fazem jus àquele imóvel. Por que a fotografia profissional, por que as fotos boas de um imóvel são importantes para o marketing desse imóvel? Por que você considera isso importante? Ok. Realmente, infelizmente, né, nós temos esse problema ainda nos portais de muitas fotos não terem ainda um cuidado, né? Cuidado. Uma qualidade. Exatamente. Mínima, muitas vezes. Exatamente. Então, eu acho muito importante as fotos profissionais do imóvel porque é através da foto que o cliente ele vai se identificar com o seu produto, né? Então, através de características do imóvel que você registra, né? Com um olhar cuidadoso, né? Você consegue trazer o cliente certo para o seu imóvel, para o seu anúncio. Né? As pessoas costumam procurar um anúncio, enfim, um imóvel específico, lá o número de quartos, né? Você coloca na busca o número de quartos, número de banheiros, enfim, se tem vaga, se tem metragem, valor, exatamente. E aí vai mostrar lá as opções e, com certeza, a foto que tiver mostrando melhor, né, aquilo que ele está procurando é o que ele vai entrar primeiro e é o que ele vai entrar em contato com o corretor. É o primeiro impacto que o cliente vai ter do imóvel, né? Ele não vai visitar antes de ver uma foto, por exemplo. Exatamente. É o cartão de visitas do imóvel. É o cartão de visitas do imóvel, exatamente. Isso também é importante para o proprietário. Né? Ele percebe que o corretor tem um cuidado especial com o imóvel dele e está realmente interessado em trabalhar aquele imóvel. Sim. Tá? Além disso, a fotografia ela transmite emoções e sentimentos. E numa venda, a gente está trabalhando com sonhos. Sim. Né? Estamos trabalhando com sonhos. Então, a pessoa ela vai se identificar de acordo com um sonho específico que ela tiver. Então, por isso que também falo, não importa se o seu produto é um imóvel para reforma, um imóvel super moderno, né, o tamanho dele ou a localização, você sempre vai ter um cliente para aquele produto. Sim. Porque todos nós temos sonhos diferentes, né? E coisas que nos atendam de diferentes formas. Então, você sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquele produto e que vai procurar
aquele produto através de você. Sim. Né? Então, por isso também a foto é muito importante, porque você consegue, inclusive, diminuir o número de visitas que você tem no imóvel. Né? As pessoas, às vezes, vão no escuro querendo visitar muitos imóveis, e aí você tem, sei lá, 15 visitas no imóvel num mês, só que você não teve nenhum retorno positivo, né? Referente à efetivação de uma compra. Mas se você tem ali as fotos profissionais, uma descrição, inclusive, muito bem feita, né? Você tem a chance maior de que o cliente interessado naquele imóvel vá e feche o negócio com você. O marketing do imóvel, ele envolve vários aspectos, né? Desde a precificação, o descritivo, as fotos, a forma como o profissional se coloca. E falando especificamente das fotos, vou falar aqui um pouco como cliente da De Castanha e como profissional desse mercado. É impressionante como as fotos aumentam a quantidade de contatos. Como chama mais a atenção um imóvel bem fotografado em detrimento de um que ou tá com uma foto meia boca ou com uma foto mal feita. Eu acho que é um cuidado essencial que todo profissional imobiliário precisa ter. Aqueles que querem fazer a diferença no mercado, né? E aí, falando dos profissionais, a gente sabe que não são todos os corretores que vão saber tirar boas fotos. Não é todo mundo que gosta de fotografar, mas tem algumas coisas que são mais, assim, são dicas específicas que podem ajudar os corretores a tomar um cuidado maior para fazer umas fotos um pouco melhores. Eu tenho a opinião que se a gente quer fazer as coisas bem feitas, a gente tem que chamar um profissional. Sim, então eu acho que se você quer fazer uma foto bem feita, você tem que chamar um profissional de fotografia. Mas a gente sabe que não são todos que estão dispostos a investir, às vezes o momento da pessoa não permite também. Que dicas você daria para um profissional para que ele tire boas fotos sozinho? Ok. Uma coisa muito importante para a gente começar a fotografar é saber o tipo de produto que a gente tem. Né? O que o imóvel ele me oferece? Para eu poder fazer um anúncio bacana, né? Explicar para um possível cliente as características fortes, né? Marcantes do imóvel. Aquilo que vai realmente mexer com o sonho do cliente. Né? Então, eu preciso fazer essa identificação, né? Com o proprietário, né? Visitando o imóvel e entender exatamente o que você precisa registrar para colocar no anúncio. A gente sabe que os anúncios, eles muitas vezes têm um limite de fotos, né? Sim. A maioria dos anúncios é aí de 20 a 30 fotos, tirando os casos que você publica no próprio site da imobiliária ou no Instagram, o uso é livre, né? Mas os principais portais de busca, eles têm um certo limite. Então, você precisa estar atento às características que você quer registrar. Fazer um mapeamento, então, basicamente, do imóvel e quais aqueles pontos que chamam a atenção, né? Exatamente. Você estava falando, me veio na mente um exemplo, um paralelo aí que é interessante. Eu tenho um amigo, o Fábio Amarja, ele trabalha com carros de luxo. Ele tem 2 empresas voltadas para carro de luxo. E eu sempre reparo, ele tem um cuidado muito grande pelas fotos dos carros, dos anúncios. Que acho que também, se a gente fazer esse paralelo, entrar num Web Motors da vida, as fotos também vão estar ruins. Sim. Às vezes acho que é uma falta de cuidado geral. E o que ele faz muito é justamente isso que você está falando. Ele sempre destaca os pontos que chamam a atenção naqueles carros. Então, às vezes, o carro tem uma roda muito bonita. As fotos que ele coloca chamando a atenção daquele ponto específico. É basicamente isso no imóvel, né? Basicamente isso. Quais são as características chamativas daquele imóvel? Exatamente. Depois que a gente fez esse mapeamento, o ideal é que o imóvel esteja o máximo organizado possível. Isso é importante. É muito importante. Eu diria que é uma das coisas mais importantes, porque as pessoas não gostam de visualizar um imóvel que esteja escuro, que esteja bagunçado, com coisas muito íntimas da pessoa que está morando lá, né? São poucas as pessoas que conseguem ter um olhar mais crítico em cima do que elas estão, do anúncio que elas estão visualizando, em cima do ambiente mesmo. Elas acabam prestando atenção em coisas que a gente pode retirar antes de tirar a foto, né? Então, um exemplo clássico são os produtos de limpeza, são as roupas penduradas nas cadeiras, no varal, exatamente.
toalhas nos banheiros, né? Até tem pessoas que me perguntam, mas se a toalha ficar dobradinha e tal, eu costumo sempre tirar a toalha. Porque ninguém tá vendendo a toalha. Não é? Então, a gente tá querendo ver o banheiro e o banheiro já é um cômodo pequeno, né? Então, na maioria das vezes. Então, quanto mais clean o ambiente estiver, melhor a visualização das fotos. E eu tenho a seguinte opinião também. Quando você tem qualquer tipo de objeto, por mais que esteja arrumado, dá a sensação de que aquele objeto tem um dono e aquele dono não sou eu. Se eu sou um comprador, eu tô olhando aquilo, a minha sensação é que tem gente morando ali, que aquilo é uma casa e não necessariamente eu me encaixo naquilo. Acho que quanto mais neutro a gente deixar o ambiente, eu concordo 100% com isso. Quanto mais neutro, melhor a visualização da pessoa se imaginando dentro daquela casa. Exatamente. Eu sei que é muito, muito difícil às vezes, dependendo do cliente que você pega, do tempo que você tem para fazer as fotos, mas o ideal mesmo é que você prepare o proprietário antes para que ele já faça uma organização, informe ele do que precisa ser retirado para fazer as fotos, né? Nem sempre a gente tira, por exemplo, fotos do quarto de empregada, a não ser que seja um cômodo que foi adaptado para uma nova situação, por exemplo, um escritório ou um closet, né? Alguma coisa assim. Mas se é um cômodo que já está sendo usado como depósito, por exemplo, já não vamos fotografar aquele cômodo mesmo. Então, pede para ele colocar as coisas dentro desse cômodo, depois ele devolve as coisas no lugar, né? É um trabalho que ele precisa entender que é fundamental para que o corretor possa trabalhar o imóvel dele, né? Inclusive, isso demonstra cuidado com o imóvel, né? Quanto mais clean o imóvel estiver, isso demonstra um maior cuidado, né? Um maior asseio. Sim. Né? E eu acho que isso é uma dica não só para os proprietários, mas para o corretor também, né? No sentido de avise o seu cliente para deixar o imóvel organizado. Para visita também, né? Também, importantíssimo. E também ajude o seu cliente muitas vezes a arrumar o imóvel, né? Quantas vezes você já viu isso, eu já vi isso também. A gente chega no imóvel junto com o fotógrafo, com vocês, com o corretor, e a gente ajuda o proprietário a arrumar. Às vezes a pessoa arruma, mas deixa muita coisa pessoal ainda, né? Então a gente tem que ter esse cuidado em ajudar para que fique da melhor maneira possível o imóvel no mercado, né? Exatamente. E se você pudesse definir talvez os 3 principais aspectos de uma boa foto, quais seriam? A iluminação. A iluminação é fundamental. Então, como eu já disse antes, se o imóvel está escuro, a pessoa não vai conseguir se visualizar dentro dele. Ninguém gosta de morar numa caverna. Eu costumo brincar assim. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou fotografar um imóvel eu acendo todas as luzes, todas mesmo, abajures. Às vezes as pessoas têm itens decorativos luminosos, eu também acendo esses itens decorativos. E estando sol ou um dia nublado, tanto faz, eu fecho as cortinas, tá? Por quê? Porque a luz que vem de fora, a luz do dia, ela vai entrar de uma determinada forma dentro do apartamento ou da casa e nem sempre aquela luz vai favorecer a sua foto, tá? Então, é bacana, sim, a gente ter uma foto da janela ou uma foto, um pedaço do cômodo com aquela vista, dependendo da vista também. Se é uma vista que dá para um outro prédio, eu também não costumo fotografar essa vista, porque ela não é interessante, né? Tem outros pontos que você pode valorizar do imóvel que não é a vista. Mas eu fecho as cortinas porque a cortina vira o que a gente chama de difusor, né? Então, a luz ela vai entrar e ela não vai ser uma luz dura, que na fotografia a gente fala, né? É uma luz que acaba até trazendo alguns recortes, né, de iluminação e não fica tão interessante, às vezes, na sua foto. E aí, uma luz mais suave, ela vai te trazer mais benefícios na hora de fotografar, tá? Então, eu acendo todas as luzes e fecho as cortinas. E, lógico, se a vista é bacana, a gente tem uma foto que faz, né? Específica para vista, né? Podemos tirar de dentro da sala mesmo, ou do quarto, enfim, de onde a gente estiver, pegando um pedaço do cômodo, ou somente da vista, né? Em separado. Mas é importante as luzes estarem acesas, né? Isso, Vini, é uma preferência de cada profissional. Eu acho bacana dessa forma. Tem pessoas que preferem fotografar com flash, né?
Mas eu acho que... Mas eu não prefiro. E eu acho que é o seguinte, você que é profissional, você consegue fotografar um imóvel com a janela aberta, com a cortina aberta ou com a cortina fechada e a foto vai ficar ótima. Mas talvez para uma pessoa que não tem tanta experiência em fotografia, deixar a cortina aberta pode entrar uma luz que vai escurecer totalmente, se tiver contra, né? Escurece totalmente a foto. Escurece bastante, porque o aparelho, o celular ou a câmera, ela tem uma espécie de inteligência que age de uma determinada forma que nem sempre atende a exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Sim. Né? Então, o equipamento, ele tem recursos que vão te ajudar, só que você precisa também saber em quais momentos eles serão úteis ou não. Sim. No caso, quando você vai fotografar de frente para uma janela, fatalmente a sua foto vai ficar mais escura porque o telefone ou a câmera vai tentar compensar a maior quantidade de luz que tem no seu quadro. E aí, ele tá vendo que tem muita luz entrando da janela, ele vai escurecer a sua foto. Sim. Né? E aí vai de você com ou a exposição manual, né? Às vezes, na própria tela do celular você consegue. O iPhone tem isso. O iPhone tem isso, né? Tem uns outros aparelhos novos que depois vale a gente comentar, que você consegue regular um pouco a exposição ali na própria tela. E aí, então, o que eu sugiro é que a pessoa, quando tiver com dificuldades do luz contra a luz, você fica a favor da luz. Certo. Tá? Como a gente já sabe que o importante é que a gente tenha o registro inteiro do imóvel, mas quando você tem um limite de fotos, ou você até tem um equipamento que não te permite fazer todas as fotos que você desejaria ali naquele momento, você usar esses recursos que não tem problema se você acabar não conseguindo pegar a foto contrária, desde que você mostre aquela intenção sua, né? O que você quer passar com a foto. Sim. Então eu me posicionaria com a janela atrás de mim. Certo. Aí eu posso até abrir a cortina, de repente, se a luz não tiver, assim, aquele sol que corta, assim, no meio da sala, sabe? Sim. Então, se a luz estiver favorecendo esse ambiente, eu posso fotografar o ambiente com a cortina aberta atrás de mim, eu vou ter um ambiente mais iluminado. No caso de tirar ao contrário, eu fecharia a cortina justamente por conta disso, né? Para tentar fazer um equilíbrio maior da luz interna com a externa. Tem uma função do celular também, a maioria dos celulares tem essa função, que é a função HDR. Você pode ativar essa função na própria câmera, verificar antes, né, se o seu aparelho possui essa função, mas ela costuma tentar equilibrar mesmo a luz externa com a interna. Legal. Equilibra todos os pontos, na verdade, da foto, né, os pontos claros com os escuros, ela tenta fazer uma mescla e deixar a sua foto mais uniforme. Então, é uma dica boa para quem quer começar aí a brincar com a iluminação. Legal. O segundo ponto, né, que é muito importante, é o enquadramento. Sim. Né? Então, Como, por exemplo, tirar a foto lá de cima, assim, quase do teto do imóvel para baixo, né? Esse é um enquadramento bom? A gente não costuma indicar. Esse não é um enquadramento bom. Não costuma indicar, não é muito bom. Por quê? Você perde a proporcionalidade. Sim. É lógico que quando a gente vai fazer fotos artísticas, né, não tem exatamente uma regra. Desde que você saiba usar, né, a regra dos terços. Sim. Existem, enfim, N regras dentro da fotografia que são aplicadas também nas fotos artísticas, mas para quem está começando agora ou deseja lá fazer as suas fotos dentro do imóvel, eu aconselho a manter o celular sempre reto na sua linha de visão. Na altura dos olhos. E quem se mexe não é o telefone, é o seu corpo. Legal. Então, quando você precisar fazer uma foto de uma tomada mais baixa, você abaixa o seu corpo. Então, você se agacha ou você se levanta, sempre com o celular à sua frente, né? E aí, assim, a chance de você fazer uma foto reta é maior. Assim como também nos celulares tem a grade, que a gente fala, que, né, ajuda a orientar. Então, é a grade 3x3, é só você também ativar no seu telefone, que você consegue deixar as linhas horizontais e as verticais um pouco mais retinhas, né? Se você se basear nessa grade. Legal. Tá? Isso também é muito importante. Legal. Então, iluminação, enquadramento, que mais? A terceira dica muito importante que eu dou é que quando a gente vai vender um imóvel, é interessante que a gente saiba contar uma história sobre ele,
né? Tanto na descrição quanto com as fotos. Então, existe um roteiro que eu indico e que muitos corretores já utilizam, né? Que ele ajuda a gente a seguir uma linha de pensamento que vai fazer com que o seu cliente consiga visualizar, né? Tanto se visualizar no imóvel, quanto entender como o imóvel funciona, a disposição dos cômodos. Como né? se ele estivesse andando no imóvel através das fotos. Exatamente. E então, o que eu indico é um mini roteiro para quando você for fotografar. Então, além do mapa, né, que a gente faz com as características desse imóvel, é legal que a gente comece como se a gente estivesse levando o cliente até o imóvel mesmo. Então, eu começo fotografando o hall, né? Seja o hall do apartamento. Se o hall for um hall interessante, claro. Né? O hall da casa, o hall do apartamento. Então, aí eu estou levando meu cliente para a sala, né? Ou para quantas salas esse imóvel dispor, né? Então, você vai fotografar ou levar o seu cliente, enfim, para a sala principal e para as demais salas ao redor. Se o escritório for junto com a sala, vai fotografar o escritório logo na sequência. Em seguida, o corredor dos quartos, né? Tem corredores que são bacanas. É legal você ter uma foto do corredor, porque você consegue mostrar para a pessoa a disposição, né? As entradas dos quartos, né? Então, depois disso, você pode registrar o banheiro do corredor, se assim a gente tiver no imóvel, né? O banheiro do corredor. E as suítes, né? Certo. Então, a suíte 1 já com o seu closet, com o seu banheiro, sua vista, se tiver uma varanda. Então, tudo que compõe essa suíte e assim por diante. Sendo suítes ou não, tá, Vini? Eu indico sempre o banheiro que está no corredor como sendo o primeiro. Por quê? Se a gente colocar esse banheiro depois dos quartos... Dá a impressão que é uma suíte, né? Dá a impressão que é uma suíte. Sim. Mesmo que na descrição esteja informando que não tem suíte. Tá? Mas o ser humano é muito visual, né? Então, justamente por isso, a gente tenta facilitar essa visualização das pessoas. Então, o banheiro fica primeiro e depois o banheiro do quarto fica depois daquele quarto. Legal. Tá? E aí, por último, eu fotografo a cozinha e a área de serviço, que são as áreas, assim, as áreas sociais, elas geralmente ficam em primeiro, né? E depois a cozinha e a área de serviço. Se o quarto de empregada for interessante, tiver algum diferencial, ou for uma lavanderia muito, muito boa, nem sempre a gente registra a lavanderia. Mas complicado. tem algumas lavanderias que valem a pena, porque você chegou no momento que o sol tá batendo ali na lavanderia, sabe? Aquilo pode parecer bobagem, mas muitas pessoas, elas procuram isso também dentro de um apartamento. É uma lavanderia ventilada, né? Tem aquecedor, então é legal ter um registro da lavanderia que mostra o aquecedor, mostra se o sol bate ou se tem uma janela grande para que essa roupa sequem. Isso é uma coisa do dia a dia, ninguém vai receber ninguém na lavanderia, mas é uma coisa legal de se mostrar, tá? Então, sempre contando uma história em forma de roteiro, você vai levando o seu cliente, né, através do imóvel. Se for uma casa, você costuma mostrar a parte de baixo da casa como um todo, depois o segundo andar se tiver. Exatamente como a visita. Exatamente como a visita. Show de bola. Muito legal essas dicas. Então, só pra gente recapitular. Iluminação, enquadramento e contar uma história por meio das fotos. É uma pergunta, assim, um pouco fora do que a gente tinha combinado, mas como é que você ainda complementa essa história do imóvel? Então, você pode contar ela por meio das fotos e como mais? Eu gosto muito de contar histórias através de textos. Então, isso eu já faço há anos, né? E aí eu vi que as descrições dos imóveis, elas acabavam sendo muito frias. Técnicas, né? Técnicas, Sim. Exatamente. Então, como nós, no caso, estamos procurando um lar, né? E o tempo do nosso dia a dia nem sempre permite que a gente tenha aquele tempo longo para visitar o imóvel e se sentir ambientado, né? Se sentir dentro dele mesmo. Então, muitas vezes a gente vai visitar o imóvel que a gente já se identificou antes, já viu a descrição, já falou com o corretor, já viu as fotos. Então, é legal que a gente tenha uma descrição que combine com esse roteiro fotográfico e que você possa ambientar a pessoa
dentro de uma determinada situação. Sim. Né? Então, quando eu vou descrever um imóvel, eu procuro trazer a pessoa para dentro deste imóvel. Né? Então, que ela possa sentir de alguma forma que a textura das cortinas, por exemplo, né? Não precisa descrever qual é o tipo de textura, mas nós temos cortinas leves no apartamento, nós temos um piso de madeira, que eu acho que o piso de madeira em si já traz uma sensação bacana para as pessoas costumam gostar muito, né? Se a casa é de piso frio, eu não costumo nem colocar, porque não é esse o ponto que vai... Não passa um aconchego tão grande. Quanto a madeira. Exatamente, né? Num cômodo pequeno, se você falar que você tem um espelho grande na sala, se assim houver, né? Você consegue fazer com que a pessoa imagine que o cômodo ele tenha uma sensação de amplitude, né? Então, tanto quanto características, por exemplo, um pé direito alto, uma varanda ensolarada, tudo que traga sensações. Sim. Então, tudo que a pessoa puder sentir é legal de você descrever. Legal. Tá? Então, se você puder, inclusive, quando a sala é integrada com a cozinha, você pode, inclusive, ambientar a pessoa como se ela pudesse servir um café ali para as visitas, Legal. Né, que estão na sala, e você pode ali ter uma interação maior do que se a cozinha é separada da sala, por exemplo. Então, são vários artifícios que a gente explica nos nossos workshops, inclusive, que você pode usar dentro do seu texto, trazendo as pessoas para dentro mesmo do seu produto. Legal. É um complemento fantástico, né? Trazer a pessoa pro lado emocional, mostrar que ela não tá comprando um imóvel, ela tá comprando uma casa, um lar, né? Onde ela vai criar as histórias dela ali. Exatamente. E isso que eu acho muito legal da profissão de corretor de imóveis é isso, né? Você tá ajudando a pessoa a comprar uma coisa ou vender uma coisa que vai ajudar ela a montar o próximo capítulo da vida dela. Contar essa história é muito interessante. Di, pra gente finalizar, se tem uma coisa que eu aprendi com você nos workshops é que fotografia é 90% profissional, 10% equipamento, quando a gente pensa que na realidade, acho que todo mundo já deu essa gafe de ver um fotógrafo fazendo uma foto bonita e falar, nossa, que câmera você tá usando? Ficou muito boa a foto, que câmera é essa? É muito comum. Mas a gente sabe que o equipamento ajuda. Acho que a combinação dos dois que fazem com que a foto saia bem. Claro que o profissional é o mais importante, sem dúvida. Para corretores que querem fazer as suas próprias fotos, que dicas de equipamento você dá para eles usarem como investimento? Tem alguns celulares que eu tenho visto no mercado que trazem muitas funcionalidades que podem atender essa necessidade, né? Então, para fotografar um imóvel, você precisa ter uma lente com uma angulação um pouco maior, né? Porque você tem muitos espaços pequenos. A lente convencional dos telefones nem sempre consegue pegar toda a amplitude do lugar. Embora eu ainda acredito, e tenho feito fotos, inclusive, com o meu próprio iPhone. Eu tenho um iPhone 7 Plus. Ele não tem uma lente grande angular, mas mesmo assim eu consigo pegar as características que eu quero com ele, né? Se eu for fazer uma foto com ele, no caso. Mas você pode comprar alguns aparelhos que estão à venda atualmente, que tem uma lente um pouco com uma angulação um pouco maior. Sim. Tá? Mesmo que você não tenha um celular com uma lente wide, né? Você pode comprar aquelas lentes para celular. Detalhe que não são todas as lentes. Sim. Tem lentes específicas que eu vou indicar aqui para vocês, mas que elas ajudam, né, a você mostrar melhor o ambiente. E que não distorcem tanto quanto as lentes menores. É muito importante eu avisá-los de que a lente olho de peixe, ela não serve para esse tipo de trabalho. Ela distorce muito as laterais, né? Ela distorce muito as laterais e você perde a noção de espaço, né, do ambiente. Então, é legal essa lente para você fazer um trabalho artístico, mas a título de hobby, né? De você usar a sua criatividade. Agora, para um trabalho profissional mesmo, de fotografia, para os imóveis, eu não indico uma olho de peixe. Então,
De celulares, o que eu indico é o Asus Zenfone 5 Selfie. Tenho visto o Mi 9 da Xiaomi, que é muito legal também. Vários corretores, inclusive, já me mostraram esse aparelho e eu achei assim, a qualidade ótica das fotos muito boa, ficou muito legal. E a angulação da lente é maior também. Legal. Tá? Em qualidade qualidade fotográfica, as câmeras, né, de celular que eu tenho visto com maior qualidade são as do iPhone. Sim. Né? Então, os últimos iPhones, principalmente, eles estão com uma qualidade, assim, muito, muito incrível. E aí você pode usar lentes portáteis mesmo, que elas têm um grampo, uma espécie de grampo, né? E você acopla. Você coloca isso. Essa era a palavra, não estava lembrando. Você acopla no seu celular. Então, a gente tem a ASA 100, né? Que ela é uma grande angular, ela distorce um pouquinho, tá? Mas ela não tem... ela é melhor do que muitas... Quase imperceptível. É quase imperceptível perto das lentes, né, que a gente vê comumente as pessoas usando. Eu não indico comprar lentes de 30, 40 reais. Não. Tá? Se você quer um resultado bom da sua fotografia, você precisa investir um pouquinho no seu equipamento. Sim. Tá? Porque aí também não adianta a gente reclamar do equipamento que a gente tem. A gente tem que saber o que ele fornece pra gente. Mas vamos fazer uma comparação aí bem boba. Uma lente dessa custa mais ou menos uns 300 reais, mais ou menos, né? Por aí. Quanto custa uma câmera mais uma lente grande angular? Básica pro corretor usar. Uma câmera profissional. Profissional mais uma lente grande angular. Tá, você vai gastar aí em torno de uns 2.500 no corpo da câmera e mais uns 1.300 na lente. Tá? Então, bem mais barato comprar uma lente para acoplar. Lógico, a qualidade a gente não dá para comparar e a usabilidade das câmeras em si. Mas é melhor pagar 300 do que pagar 40 e não ter resultado, ou gastar 3.000 e tanto aí também sem saber usar. Eu indico as câmeras semi-profissionais e as profissionais para quem realmente aspira, né, a fotografia. E que deseja aplicar isso diariamente, porque a fotografia é um treino. Tá? Então, até nos workshops, eu passo uma infinidade de dicas e de recursos que você pode utilizar para fazer a sua foto. Só que se você não treinar, você acaba esquecendo. Tudo que a gente aprende e não aplica, a gente esquece. Tá? Além dessa lente ASA 100, tem as lentes da Sirui, que são legais, que é Sirui 18mm wide angle, tá? E tem a Moment também, que é uma marca de lentes dessa linha de grandes angulares. Ela não tem só a grande angular também, ela tem a macro, tem a tele. Essas vocês conseguem achar na BH Foto, ou se não me engano, na Amazon. Tá? Eu vejo o pessoal comprando muito nos Estados Unidos. Legal. E aí que é uma lente da Blitzwolf. Tá? São duas lentes, tem a BWLS3 ou a LS1. Essas duas últimas que eu falei da Blitzwolf, eu achei a qualidade ótica dos reviews que eu vi. Eu ainda não comprei essa lente, eu estou muito louca para comprar, inclusive. Ela é um pouquinho mais cara ainda do que a ASA 100, tá? Inclusive, se for comprar o kit, né? Porque às vezes você quer comprar com a lente macro. A macro é mais para outras coisas, não é para imóveis, né? Mas se você quiser comprar mais lentes, aí eles fazem uma promoção, né? Mas você vai investir um pouco mais de dinheiro, só que a qualidade é ainda melhor. Tá? Então são as lentes que eu indico que você pode colocar no seu celular, mesmo que o seu celular não tenha uma angulação tão legal assim na sua câmera. Legal, ótimo, boas dicas, Diana. Muito obrigado por todas as dicas, desde as dicas de equipamento, dicas de como tirar foto e os principais aspectos que envolvem a fotografia. Queria te agradecer mais uma vez por participar comigo nesse podcast, nesse terceiro episódio do nosso podcast. E eu queria que você, para encerrar, deixasse seus contatos, onde as pessoas podem te achar, onde elas podem pedir mais dicas de fotografia e também como faz para contratar a De Castanha. Certo. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, @DeCastanhaFotografia. Podem me seguir também no meu Instagram pessoal, que é @DianaRatum.
H-A-T-T-U-M. Isso. Certo? Exatamente. E podem entrar em contato também pelo WhatsApp. O meu celular é o 11 95059 5165 e o nosso atendimento, né, no caso se você quiser agendar um imóvel, conhecer a nossa tabela de valores, você pode mandar um WhatsApp para 94533-5454. Ou então no e-mail também, né? contato@decastanhafotografia.com.br. Legal, tá ótimo. Bom? Diana, muito obrigado. Muito obrigado a todos que... Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio do podcast. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, perguntas, o que vocês quiserem também, até se quiserem mandar pergunta para a Diana, vocês podem falar com a gente através do Instagram, @capelavini, ou pelo e-mail viniciuscapela@remaxcomplete.com.br. Capela com 2 L's, não se esqueçam. Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, Vini.